Bom, Gustavo Rezende por aqui, host do nosso Fieldcast. Seja bem-vindo aí para esse nosso episódio número 2, que a gente vai falar de um assunto que faz total sentido com o nome, a Fieldcast. Então, vamos falar o que é esse negócio de ser e viver e trabalhar a Field. Eu estou aqui hoje e sempre estarei, assim espero, com ela, a minha sócia, minha parceira, CEO da nossa empresa, do Ser Consultor Empresarial, Nath Superti. It's me, baby. Thank you. Preparada? Preparadíssima. Não, eu tô assim. Primeiro, olá a todos, tudo bom? Bom. Diretamente de onde? São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Direto das dependências da Amazon. Show, vai ser um podcast muito especial. Obrigada, Jeff Bezos, Obrigado, Jeff Bezos. Tamo junto, sempre. Então, vamos lá. Nath Superti, então, CEO do Ser Consultor Empresarial, muito bom estar aqui com vocês e cofundadora dessa loucura toda, dessa jornada. Estou mega empolgada hoje, porque eu pareço uma criança que acabou de ganhar presente de Natal. Então, aqui na Amazon, a gente vai explicar depois, mas todos esses aparatos, então, Gustavo, quero comprar esses aparatos. Eu quero... Maravilhoso esses aparatos aqui, brincando e tentando mexer, tentando entender em toda a conjuntura, mas é isso. Vamos começar com a nossa charada, né? A gente é verdade. Não pode esquecer. Então, Nath, eu tenho uma pergunta para você. Manda. Qual é a verdura que não enxerga? Nossa. Que não enxerga. A verdura que não enxerga. Dou-lhe uma. Não sei. Dou-lhe duas. Não sei. Dou-lhe três. Que ela não enxerga, então ela é cega? A selga. Nossa senhora, gente. E assim nós começamos. Aqui, ó. Boa. Obrigado. Assim nós começamos. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, a gente vai entrar no assunto hoje e compartilhar um pouco do que é ser, viver e trabalhar a Field, né? E para a gente começar a falar sobre a Field, a gente tem que entender o que é a palavra Field. Então, a palavra Field, ela foi criada, né, oficialmente por nós em 2020, né? A gente podia, antes de contar o que é a Field, a gente podia contar a jornada da construção da Field, né? A gente sentou um dia, mais ou menos estamos falando aí de março, abril de 2020, e quando a gente sentou, a gente começou a nos desafiar quais eram as transformações que a gente queria fazer no mundo, né? Intangibilizando isso em frases. Então, a pergunta era, tá, se as pessoas tiverem a transformação que a gente está comprometido em levar para elas, quais são as frases que vão tangibilizar aquilo que elas vão estar vivenciando a partir de então? E dessa forma eu lembro que, na época, acho que estava o Christian, o Chris estava conosco, a Stephanie participou desse processo também, e a gente chegou em várias frases, né? E essas frases começaram a ser lapidadas ao ponto da gente definir, então... Eu acho que começou no espaço também, assim, o que a gente queria entregar para as pessoas, né? Tipo... transformação. A gente começou a brincar com as palavras e a falar o que era, não era só transformação. E a gente começou a brincar, falei, cara, beleza, o que é o novo consultor? A gente começou a se posicionar, falou, o que é esse novo? Porque a consultoria tradicional já existia, né? Aí ela existe e é uma das profissões mais antigas. Mas na hora que a gente começou a brincar e o que a gente vai se posicionar, o que a gente vai ensinar, o que a gente vai realmente entregar para as pessoas e o que elas irão receber dessa conjuntura, o que seria esse novo consultor, né? Então, acho que começou nessa brincadeira, e a gente começou a trazer algumas palavras. Então, em resumo, e aí eu me torno a mãe do Afield, realmente, porque eu que criei essa palavra e fui pesquisar e fui fazendo a junção, que é um anagrama. Né? Um anagrama é essa junção de palavras que se tornam uma palavra. E aí se tornou a Field, que tem o seu significado em inglês. Né? Na verdade, ele tem um significado encurtado no inglês, né? Porque no inglês eles usam a palavra field. Mas se você pesquisar, o a-field é estar em campo. Estar em campo. E field, eles usam muito field, que é campo, né? Uhum. Tipo, jogo, o campo de futebol. Mas o a-field eles também utilizam, mas muito pouco, que é estar em campo.
Esse também utilizo. Faz total sentido se a gente fosse pensar numa máxima, né, com que a gente acredita, a pessoa está se colocando em ação. Não, isso, na minha visão, foi assim uma iluminação real na hora que a gente encontrou, né, o Afield. Falei, caramba, faz sentido uma palavra em inglês, que é uma questão de estar em campo, o campo realmente estar dentro do jogo, não ficar só na arquibancada. Então é uma pegada que a gente convoca todo mundo a estar no jogo, não ficar só aplaudindo, vendo as pessoas prosperarem, fazendo as coisas. Forte. E, ao mesmo tempo, esse anagrama com essas palavras específicas, né? E é tão forte isso que hoje a gente tem a comunidade, a Field, temos uma família, a Field, e a gente vive a Field, né? Que é o estilo de vida. Total. Conta mais um pouco, vai. Basicamente, o Afield eu acho que tá em tudo, né? Ele permeia tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional. Mas o que que é o Afield, então? O Afield ele é formado por algumas palavras, como a Nath já comentou. Então, o nosso A é o A de autonomia, né? Ou seja, você tem a autonomia para... Isso é bom, pode ser ruim também, mas você tem a autonomia para tomar as decisões que bem couber aí para a tua vida e para o teu negócio. O F é de flexibilidade, ou seja, flexibilidade de tempo, flexibilidade geográfica, flexibilidade de escolhas. Você tem flexibilidade. Eu lembro, por exemplo, que uma das pessoas que já passaram aí na caminhada junto conosco, ele me falou uma coisa que me marcou muito um dia. Ele falou assim, cara, sabe uma coisa que mais me chamou a atenção nesse estilo de vida Field? Eu falei, diga. Ele falou, ó, porque agora são, sei lá, 11 horas da manhã, eu acabei de parar, eu trabalhei pra caramba, mas eu acabei de parar para tomar um banho. Ou seja, ele tinha essa autonomia, ele tinha essa flexibilidade para poder criar a agenda da forma como ele queria. Então, o legal, então, que vem na conjuntura, né? De autonomia, flexibilidade, impacto, eficácia, liberdade e digital. Então, Você só já que contou toda ainda? eu tô só para a gente acompanhar. Boa, boa. São as palavras, né? O resumo delas. Mas eu acho que Então, vai. repete de novo todas as Autonomia, autonomia, flexibilidade, flexibilidade, o I de impacto, impacto, o E de eficácia, eficácia, o L de liberdade liberdade. e o D de digital. O D depois a gente até conta um pouquinho da história do É, D, né? mas eu acho que a gente poderia rapidamente falar o que a gente pensa sobre cada uma, porque por isso que o novo posicionamento do empresário de conhecimento, que é as pessoas que estão ao nosso redor, que se querem realmente viver a field, pessoa, independente do que elas façam, ela viver a field é um espaço de ter todas essas palavras, que ela tem autonomia, tem flexibilidade, ela tem impacto, ela tem eficácia, ela tem liberdade e ela é digital. E sabe uma pergunta que você que está nos ouvindo aí agora poderia se fazer? É uma coisa que você quer, né? Porque Sim. se for parar para pensar, o princípio básico para se poder viver a field é você escolher isso, né? E tem gente que não quer. Tem gente que quer, por exemplo, uma coisa que é contraditório a viver a field, estabilidade. Então, por mais que seja uma coisa que possa inspirar, não é uma realidade, uma verdade para todo mundo, né? Então, acho que uma pergunta que se faz, e eu me fiz lá atrás, que fez eu mudar todo o meu estilo de vida, porque até então eu trabalhava 24 horas por dia, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para comer, não tinha tempo para fazer atividade física, trabalhava presencialmente. Era a loucura, eu acho que de um dia a dia de um brasileiro, né? E lá atrás, quando eu começo a mudar minha vida e chego um dia diante de uma coisa que não tinha nem nome, mas que depois a gente denominou como a Field, eu acho que a primeira coisa que aconteceu lá foi me perguntar Uhum. qual que é o estilo de vida que eu quero levar, Boa. né? E o estilo de vida Field é uma coisa que me inspira muito, por quê? Porque eu acho que o novo mundo ele permite fazer isso. Então, se o novo mundo permite e eu quero, aí no tempo aí é descobrir como fazer. Boa. Então vamos começar sobre a autonomia. Por que para você é importante a autonomia? Olha, eu tenho muito viés como empresário, como empreendedor, né? Então pensar qualquer coisa fora disso me incomoda. Mas eu gosto de ter a autonomia para poder pensar fora da caixa, autonomia para tomar decisões, autonomia para criar, sabe? Até o meu perfil é um perfil que não gosta muito de seguir regras e de adotar uma coisa como verdade absoluta. Então, eu entendo a autonomia como um espaço onde que você libera um pouco mais aí a mansidão que existe dentro da tua cabeça, sabe? Que muitas vezes numa rotina como você está, por exemplo, como CLT,
é uma verdade, né? Você não tem tanta você não tem tanto espaço para isso. E, e você já não teve autonomia na sua vida profissional? Já, já, principalmente quando eu estava num papel como CLT, porque quando eu estava nesse papel, eu tinha uma flexibilidade, eu tinha um espaço, mas ainda era um ambiente controlado, né? Então, Ok. acho que sim. E acho que para mim a autonomia também é bem nessa conjuntura. Eu já trabalhei nas duas maiores secretarias do estado do Paraná e foram experiências incríveis, com certeza, aprendi horrores, mas você ser engessado em decisões e autonomia de criação e de direcionamento, você tem que seguir certas regras. Para mim, para quem me conhece, sabe que é um challenge, né? É um desafio, porque a autonomia é quase um espaço, principalmente para quem gosta muito de liberdade e gosta de ter autonomia. Eu acho que elas andam muito junto. E hoje em dia é um dos pilares, quando a gente vai estudar sobre motivação, né? Se você estuda lá o livro da Motivação 3.0, que é muito usado pela parte de liderança, qual que é um dos pilares que motiva as pessoas hoje em dia? Autonomia. Sim. Então, mesmo numa carreira, né, uma pessoa que segue uma carreira dentro de uma empresa, elas estão buscando cada vez mais autonomia. Porque Concordo. ninguém aguenta, né? E é uma das coisas que a autonomia que a gente ensina muito para os nossos clientes junto com os seus funcionários, né? Em ter autonomia para o time, que é um CNPJ maior que um CPF. Então, mas quando a gente cria isso, é que é criar que um time tenha mais autonomia, onde que o próprio empresário consegue tirar férias. Então, essa é uma conjuntura profissional. Mas uma conjuntura pessoal, todo mundo também gosta, sabe? De tomar as decisões. Ninguém gosta de ser tolhido, de cortar as asinhas e falar, não, você tem que fazer desse jeito, cara. É difícil. Em muitas coisas. Então, a galera gosta de fazer o que quer, assim, muitas vezes, sabe? Isso dói, às vezes. Então, às vezes tem que fazer emburrado, mas tem que fazer. Então, autonomia, eu acho que é um primeiro espaço, assim, de fazer o que E quer, é quando bom quer. demais ter autonomia, né? Nossa Senhora. Vou te dizer que nem sempre. Eu, por exemplo, tenho autonomia, né? Às vezes a gente tem um acordo de é, não concordo, mas me comprometo. Porque a Em gente vive. homenagem ao Jeff Bezos aqui da Amazon, né? Código de Exatamente. cultura da Amazon. É, Código de cultura da Amazon. Parabéns. a gente tem esse acordo. Então, não concordo, mas me comprometo. Ótimo. Então, nem sempre a autonomia é possível na máxima, né? Como ela é. Mas o maior nível que eu puder ter, melhor. E agora, flexibilidade. O que você acredita sobre flexibilidade? Ir e vir, sabe? Eu acho que na flexibilidade, que é um pouquinho diferente de liberdade, né? A flexibilidade, para mim, ela vem não como só de espaço, ela também vem de tempo, assim, sabe? Eu faço a minha agenda, Total. flexibilizo, às vezes eu trabalho 10 horas da noite, às vezes você, né, 4 horas da manhã, mas eu tenho essa flexibilidade de tirar férias ou não fazer no final de semana, ou a minha segunda ser o meu domingo. A Field não tem nada a ver com trabalhar pouco, né? Acho que essa é uma coisa importante para a gente falar, não, de verdade. Porque quando as pessoas olham Calma aí, muitas eu vou até vezes. dar palminhas para você. Obrigado. Deixa mais um pouco. Quando, quando a gente. Ele para. Legal. Quando a gente olha o conceito, assim, né, as pessoas olham e falam, pô, mas você tá viajando, eu vejo que você num dia, no meio da semana, vai para uma praia, ou sei lá, meio dia de uma segunda-feira, você está na beira de uma piscina fazendo um churrasco. Tudo bem. Por quê? Porque a flexibilidade, ela existe, Sim, né? Então, ninguém vê o horário que muitas vezes a gente acorda, sim. né? Por exemplo, amanhã, eu vou acordar aí por volta de, sei lá, umas 4 horas da manhã para poder entregar a mentoria. Mas eu tenho essa flexibilidade para ajustar a agenda de acordo com algo que funcione para Me mim. conta um dia que foi, tipo, foi essencial ter flexibilidade na sua vida. Hum. Olha, eu não sei um dia exato, mas tem um sentimento específico. O dia de eu poder acordar e falar assim, cara, hoje eu não vou trabalhar, sabe? De olhar e falar o seguinte, não estou bem, eu tenho algumas agendas que eu preciso entregar. Ele é um conjunto de autonomia e flexibilidade, mas eu consigo pegar essas agendas que eu tenho para entregar e jogar para uma outra hora. Entende? O que eu vou fazer hoje? Nada. Então, já teve momentos assim que por algum motivo eu não estava bem e
antes, se eu tivesse numa outra caminhada, eu era obrigado a fazer, eu tinha que estar lá. E o melhor E momento de hoje liberdade, de flexibilidade geográfica? estamos vivendo ele agora, né? É. Nos últimos 7 meses, por exemplo. Quem diria, se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, que eu estaria no Canadá, ou agora nos Estados Unidos, trabalhando, gerando riqueza, fazendo o que eu gosto de fazer, aprendendo e ainda pensando isso aqui só como um pontapé inicial de tudo que a gente pode explorar no mundo afora. Se você me perguntasse há 3 anos atrás, eu não Deixa eu acreditaria. contar algumas que eu gosto. Eu tenho um relato de uma que eu não tive flexibilidade. Foi quando eu fiz fazer uma cirurgia do desvio de septo e todas as Em coisas Curitiba, né? em Eu Curitiba. lembro. E eu tive que agendar ela o mais próximo possível do final de semana. Eu sei que eu ia ter testado todas as coisas, só que eu trabalhava para o Estado, teve todo o apoio, todas as coisas que eu precisava fazer a cirurgia. Mas a flexibilidade não estava tão presente, porque eu tinha que tentar encaixar ali para ser menos onerosa possível no meu trabalho e ficar menos afastada É possível. aquele negócio, fazer cirurgia nas E férias. é tipo isso, fazer Sei. cirurgia nas férias. Isso é um exemplo de não flexibilidade. Ah, É, e aí, mesmo com atestado, assim, especificamente, é, depois tem que voltar logo em seguida. Então, isso não flexibilidade. E um exemplo de flexibilidade, na minha visão, cara, eu gosto, quem me conhece sabe, eu gosto muito de compras. Adoro comprar. Por isso eu falei, já quero comprar isso tudo aqui, ó. E uma das coisas que eu curto, às vezes nem compro muita coisa, é sair para comprar, bater perna. Acho que isso puxei da tua mãe. Tua mãe eu sei que adora não, bater do teu perna. pai. Meu pai também. E nessa conjuntura, às vezes, tipo, sair no meio da tarde, tô indo no mercado. Eu não preciso fazer mercado à noite ou de manhã ou no final de semana. Gente, fazer mercado no final de semana é o caos. Sair para comprar. Eu adorava bater perna no centro de Maringá. Sair para fazer compras no sábado de manhã é horror. É horrível. Um monte de gente. Não consegue nem estacionar. Então, é sair em alguns horários na flexibilidade que você pode pegar o contrafluxo. Nossa, é delicioso isso. Então, para mim, flexibilidade é otimizar o meu tempo e saber como que eu posso fazer da melhor forma, ir no salão dia de semana, que salão dia de semana a gente sabe que a gente paga mais barato. Então, toda essa questão de flexibilidade que eu faço. Beleza, eu vou tirar minha terça tarde de folga. Então, no resto da conjuntura, depois eu trabalho à noite, entendeu? Coloco minha agenda, eu coloco os horários das minhas agendas, eu faço o meu horário. Então, para mim, flexibilidade E olha que legal. é isso. Se a gente fala flexibilidade, muitas vezes a gente acha o seguinte: se eu sou um empresário, eu tenho flexibilidade. Não é uma verdade. Ah, verdade. Tem Isso aí. muitos empresários que, quando você fala para ele assim, cara, tira uma semana, você está precisando descansar, ele vê como impossível. Sabe, assim, ó, pessoas que eu vejo que não vivenciam flexibilidade é quando eles sempre estão esperando alguma coisa acontecer para que então eles possam ter tempo para fazer outra coisa. Sei lá, estou esperando acontecer as minhas férias, porque agora com as férias eu vou poder fazer isso. Outra coisa que você vê quando a pessoa não tem flexibilidade, quando ela tem receio, empresário, ou o próprio colaborador. O colaborador é mais fácil porque muitas vezes ele tem vergonha, ele tem medo de falar com o chefe, com o líder, sobre alguma coisa. Mas quando muitas vezes o empresário ele tem receio de tomar alguma decisão que pudesse fazer essa flexibilidade, na minha visão, ele está amarrado. Então, Sim. não é porque é empresário. Quer dizer que tem Por exemplo, flexibilidade. sou empresário há muito tempo, comecei a ter flexibilidade há 2 anos. E o restante? Eu não tinha flexibilidade. Isso é Eu verdade. mesmo me amarrava. Mas daí você estava na velha consultoria, né? Não é só uma questão de velha consultoria. A velha consultoria é uma realidade, mas é uma questão de mercado. Pega, por Entendi. exemplo, vários clientes que eu atendo, pessoal, eles querem ter flexibilidade de tempo, só que eles acham que tem que esperar alguma coisa acontecer para começarem a ter, que na verdade não é. Ou você começa a criar agora em doses homeopáticas, ou você não sai Saquei. muito. Boa. E Temos que cuidar do nosso tempo. impacto. Então vamos para o impacto. Impacto. Temos aqui ainda o tempo. Cara, impacto é forte demais, né? Demais, 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 Eu acho que, demais. sabe o que é interessante? Deixa eu começar nesse impacto. Impacto, eu vejo que quanto mais eu converso com as pessoas, mentorados, nas minhas consultorias e pessoas que eu converso aí, eles querem impactar pessoas, assim, sabe? Elas querem realmente deixar um legado. A nossa geração, da galera dos 30 aí, tem isso. A galera mais nova eu também sei que tem. Então, todo mundo tem um espaço de, cara, eu quero fazer realmente a diferença. E o impacto é conectado a isso. Mas como eu faço diferença? Então, no Afield, agora eu gostaria que você trouxesse, que eu vejo, assim, exponencialmente o impacto.
Porque no nosso, assim, nossa, é forte demais. Você tá falando por quê? Cara, uma vida sem impacto, Fala mais só para pertinho. fazer Isso. atividade, Boa. só para fazer atividade, assim, sabe? Só acordar, executar o que você tem que executar, gastar o dinheiro que você ganha e dormir, eu não acho que é sustentável mais, sabe? Concordo. Então, hoje, eu vejo que a gente fala, né? Qual que é a frase do impacto que a gente usa na Field? Impactar positivamente a vida das pessoas para que elas possam alcançar o sonho delas. Nesse caminho como a Field, você tem a possibilidade, no nosso caso, que a gente, porque você pode viver a Field, por exemplo, sendo, sei lá, vamos supor que eu sou um especialista em tráfego, eu sou um gestor de tráfego. Eu posso viver a Field? Pode. Pô, Não tem nada de errado. No que a gente ensina sendo, de fato, um empresário do conhecimento, essa pessoa ela consegue pegar aquilo que ela tem experiência, aquilo que ela aprendeu e fazer a diferença na vida dos outros. E vou dizer, para fechar, tem coisa melhor do que você fazer a diferença na vida das pessoas? Tem. Sabe o que é? Fazer a diferença na vida das pessoas e ganhar dinheiro com isso. boa. Não, Sabe? Theo, palminhas pra você. Merece. Ótimo. E é forte, 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 forte. É, assim, para mim, o impacto em níveis, eu vejo, eu me conecto muito com isso, porque eu gosto de fazer impacto, para mim é um dos meus maiores pilares, impactar pessoas, que é mudar a visão das pessoas sobre o mundo, onde que tudo é possível, tudo é abundante, mas é impactar, eu acho que no Field, o que eu mais vejo quando a gente fala sobre esse empresário do conhecimento, sobre o novo consultor, a pessoa que tem a possibilidade de ser consultor, mentor, coach, empresário, palestrante, tudo isso é impactar empresas. E quanto mais empresa, olha, faz a matemática comigo. Eu adoro fazer essa matemática. Quando eu me posiciono como uma nova consultora, nova mentora, dentro desse Field, eu sou uma Field, eu estou impactando empresas. Você está impactando Cara, multiplicadores, né? se eu estou impactando empresas, eu estou impactando pessoas. Se eu estou impactando essas empresas, eu estou gerando, e essa empresa está tendo mais resultado ou não indo para merda, eu estou assegurando empregos ou estou gerando mais empregos, como uma profissional do conhecimento em negócios, em business. Então, ou aquelas pessoas vão contratar mais ou não vão mandar embora, no mínimo. E aí, quando eu gero mais empregos ou não deixo mandar mais embora, eu estou impactando famílias. E se eu estou impactando famílias que estão tendo uma rentabilidade por mês, estão tendo emprego, consequentemente, eu estou impactando o Brasil. Eu estou gerando mais negócios, eu estou gerando dinheiro para girar mais dinheiro no Brasil. E, consequentemente, eu estou impactando o PIB do Brasil. Então, na minha visão, o impacto disso tudo é muito mais embaixo. E eu adoro pensar dessa maneira, porque quanto mais empregos, né, empresas eu atinjo, mais empregos eu gero. Então, eu ajudo, dentro, sendo uma profissional realmente do conhecimento, todos os meus clientes que eu tenho hoje, caramba, eu estou ajudando a ter mais sustentabilidade naquele negócio. Eu estou ajudando pessoas a contratarem mais pessoas ideais para aquele negócio também, fazendo com que as pessoas se tornem mais felizes, mesmo que a pessoa vá embora do negócio. Eu vejo que as pessoas também se tornam mais felizes e realizadas com o processo. Então, eu tenho impactado, eu não tenho dúvida, né? Hoje vou mandar para o meu mentorado hoje, Vinícius aqui. Eu tenho dúvida que eu não estou impactando a vida dele, eu não tenho dúvida que eu estou, assim, sabe? Então, ele vai lembrar de mim, muitas coisas que eu estou ensinando para ele, trazendo dentro da conjuntura da empresa. E isso serve como dose homeopática de motivação, né? Nossa, Que total. todo dia você vai recebendo feedbacks e assim, é maravilhoso. Se tem pessoas que impactam a minha vida, por que eu não posso impactar a vida de outras pessoas? Então, e uma coisa que eu aprendi num dia que eu vi uma pessoa lendo Nietzsche. Nietzsche, gente, eu nunca li Nietzsche, dizem que é complexo demais. E aí eu vi que aquela pessoa não era nada produtiva no mercado. Ela só lia Nietzsche e não fazia nada, não trabalhava, não fazia nada. Eu falei, caramba! Aí eu tive minha sacada de impacto. Adianta eu ter o conhecimento se eu não aplico e eu não multiplico? Porque, É quase que um homicídio, é. total, então, se você tem um conhecimento e guarda para si mesmo, é tipo assim, a maior falácia da sua sobrevivência, da sua vivência nessa terra. Porque você tem um conhecimento, você tem que, no mínimo, aplicar. Se você não aplica, você deveria fazer aplicar e compartilhar seu conhecimento. No mínimo, aplicar. Tá tudo bem não compartilhar.
mas você tem que fazer nos dois, na minha visão. Um ou outro ou os dois. Boa. Isso para mim é impacto. Então, saímos de impacto agora e vamos para o E de eficácia. A gente trabalha com E de eficácia de fazer mais com menos. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo busca em alguma proporção na vida, que é poder trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. E parece uma loucura, porque a gente foi ensinado desde criança que quanto mais a gente trabalha, menos vagabundo a gente é, em tese, mais dinheiro a gente fabrica. E, de fato, uma coisa é verdade, né? Tem que trabalhar. Não dá para não trabalhar. Mas eu aprendi com o tempo, Nath, uma coisa muito louca, que quem trabalha muito fica cansado. E eu tinha uma visão, até por querendo ou não, vindo uma família onde que meu pai é um cara que trabalha muito, né? E sempre bateu nessa tecla. Eu criei uma crença na minha cabeça que eu tinha que me matar de trabalhar. Mas o que eu tenho vivenciado nos últimos anos, e isso é muito tangibilizado no estilo de vida field, né? Cara, não é a quantidade de horas que você trabalha. Isso faz diferença. Calma aí. Não vai trabalhar 2 horas por semana e achar que vai fazer milagre. Não vai. Faz diferença. Mas, de fato, a forma como você trabalha. E qual que é o primeiro passo para você ser eficaz? Ou seja, produzir mais com menos. Você tem que acreditar que isso é possível. A dica aqui que eu vou dar para vocês, trabalhem, porque nosso tempo está quase estourando, trabalhem na matriz de esforço versus resultado. Se você não sabe se você está sendo eficaz, porque muitas vezes, eu concordo com você, as pessoas colocam muita força num negócio só porque gostam e acabam não tendo resultado especificamente. Então, olha numa matriz esforço versus resultado. Quanto maior esforço, maior resultado, tem que ser um projeto à parte. Você tem que achar a chave de menor esforço, maior resultado. Se você tem um negócio que tem muito esforço e baixo resultado, forget, esquece, vai embora. Aquilo lá está te perdendo seu tempo. Usa essa matriz de caça aqui, fundamental. E tenha paciência. Também. Porque, querendo ou não, para você conseguir produzir mais com menos, tem uma coisa que é essencial: experiência. Para pensar, qualquer coisa que você fez na vida, que você fez a primeira vez, você gastou muito tempo. Eu sempre falo do jogo de videogame. Quando você chegou lá na terceira fase, a primeira vez, você demorou 3 meses. Mas se um dia você perder e voltar lá do zero, você não vai demorar 3 meses para chegar onde chegou. Então, tenha paciência, que para ter eficácia, você tem que ter essa paciência, então, agora a gente vai para liberdade, né? Liberdade não tem o que dizer. A gente trabalha em 3 pilares, certo? Certo. Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Acho que fala por si só, né? De novo, liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Eu acho que a grande sacada aqui que é importante entender é o seguinte: nós não alcançamos esses 3 de uma vez num nível de uma hora para outra. Não sei se você lembra, mas lá em 2020, a gente começou a fazer. Eu lembro que foi em 2020 que a gente pagou até a primeira viagem para seus pais, né? Outubro de 2020. 2020. Isso. Primeira viagem que a gente fez com os meus pais na Rota do Ouro. Na Rota do Ouro de Minas Gerais. Então, para pensar. Para a gente chegar onde a gente chegou, a gente começou a viver, de novo, liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Nós não saímos de uma viagem do nada. Na verdade, a gente começou mil, com liberdade. A liberdade financeira veio por último, na minha visão. Porque geográfica e liberdade de tempo e geográfica, a gente podia viajar, tá? Que tinha Covid e a gente não estava conseguindo viajar. Mas a liberdade financeira veio por último. E ela vem em doses. Se você não souber aproveitar e ficar esperando o momento ideal. E a dica aqui, a dica para a gente finalizar pelo último. Liberdade financeira, principalmente, que é que todo mundo busca. Agradeço e honro a Natália aqui, que ela nos ajudou nessa conjuntura também. A Lari lá no começo, honro ela, que a gente não tinha nenhuma estrutura financeira. Né? Gestão financeira era péssima. Então, você quer liberdade financeira se você não tem estrutura financeira, você não tem gestão, você não sabe quais são as suas metas, você não tem, como que ela chama eu chamo de bolsão, né? Mas é reserva de emergência, mas ela nem mais reserva de emergência ela fala. Então, aqui, Nath, te honro pra caramba, que tudo isso que a gente construiu hoje também foi dentro dessa construção. Contratamos uma consultora para cuidar da gente, porque a gente não sabia fazer nada. Né? 2 vezes. Uma consultora e depois uma consultora de investimento. Isso é importante, porque nós já tínhamos a separação de entrada da empresa e da parte pessoal. Só que a gente não controlava a parte pessoal. E mais, a gente achava que aquela era a realidade e que nós tínhamos que ganhar mais dinheiro para começar a gerar riqueza. Nossa, total. Flávio Augusto, ele fala o seguinte, que quem quer... Olha o que ele fala, que eu acho forte demais. Quem acha que tem que ganhar mais dinheiro para começar a gerar riqueza, esse tipo de pessoa, ela pode até ganhar mais dinheiro, mas ela nunca vai gerar riqueza. Então vamos lá, em 1 minuto, porque depois a gente faz um podcast só sobre liberdade digital, para a gente finalizar e
e rematar aqui nosso podcast hoje, porque nosso tempo estourou aqui, daqui a pouco o Jeff Bezos manda a gente embora. Primeiramente, obrigado, Jeff. O Jeff. A gente tem digital, alguns amiguinhos, né? Ele começa da palavra desafio. Então, lá atrás, o Afield, ele não terminava com digital, ele terminava com desafio. Mas a gente mudou a palavra por digital, porque é muito simples. Se você quer viver com autonomia, com flexibilidade, com impacto, eficácia e liberdade, o digital, ele é um meio. Total. Então, ele te permite flexibilidade de tempo, ele te permite flexibilidade geográfica e ele te permite, pelo impacto e pelo raio de atuação, se alcançar uma liberdade financeira. Então, digital, eu digo para as pessoas, não é mais questão de oportunidade. Já foi essa fase. Não, eu vou entrar no digital porque é uma oportunidade. A minha visão é questão de sabedoria. Sensacional. Então, para a gente finalizar, muito obrigada. E aí você manda assim, quer viver a Field? Isso é para você? Primeira pergunta. Se você tem esse desejo de viver a Field, manda aí. Faz sentido. Se não, tchau, um beijo, isso não é para você. E aí, se sim, vem se juntar à família, a Matilha aqui, que a gente está realmente revolucionando e trazendo mais esse estilo de vida para todos. Tudo isso é possível. Tudo é possível. No futuro, até 2035, nós teremos 1 bilhão de nômades. Boa. Você pode até falar assim, eu não quero ficar viajando para cima e para baixo. Mas viver a Field ainda assim é uma escolha para quem quer viver numa máxima estilo de vida livre. Fechou? Boa. Tamo junto, ao infinito e além. Fechamos o nosso não, segundo episódio. Ao infinito e além, vai. 3, 2, 1. Ao infinito e além. Yes, high five. High five. Valeu.